Estamos ao vivo, pontualmente às 14h14, para darmos início à Masterclass Sobrancelhas Poderosas. Eu quero que vocês se sintam muito bem-vindas, lindas. Esse será um dia de muito autoconhecimento, de muito conhecimento, para vocês despertarem cada vez mais essa mulher poderosa que já existe dentro de vocês. Hoje nós vamos falar sobre sobrancelha, mas não só sobre isso, porque eu acredito que a gente tem que buscar nossas mudanças na nossa imagem, mas primeiro a nossa mudança tem que vir de dentro. Eu só vou desativar aqui o microfone de algumas pessoas que estão ativadas. Ok, perfeito. Então, sobrancelhas tem tudo a ver com o nosso universo feminino. Quando nós vamos para um evento, uma festa, qual é a primeira coisa que nós mulheres pensamos? Cabelo e sobrancelha, não é verdade? É verdade. Porque cabelo é a moldura do rosto e a sobrancelha é a moldura do olhar. Então, o meu interesse aqui jamais é dizer para vocês o que é certo ou o que é errado, rotular vocês em nenhuma caixinha é o meu interesse, de forma alguma. Eu só quero que vocês despertem a essência de vocês e consigam alinhar a tua essência a uma estratégia de imagem. Porque o que eu notei? Muitas pessoas têm uma sobrancelha que não expressam a essência delas e nem expressam uma estratégia de imagem que é boa para a profissão dela, para a rotina dela. Então, hoje vocês vão sair aqui com um diagnóstico, vocês vão aprender a fazer esse diagnóstico das sobrancelhas de vocês e vocês podem levar isso até como uma profissão, se desejarem, para começarem a fazer diagnóstico das sobrancelhas das outras pessoas, tá bom? Eu quero muito ajudar vocês nesse processo de buscar uma imagem mais autêntica. Eu não sou a favor de posturas de pessoas que copiam só por copiar, sabe? Sem buscar uma reflexão do porquê. Só abrir aqui o... Conseguiram ver aí? Conseguiram? Aqui no centro do Recife. Sejam bem-vindas, vocês que estão entrando. Então, como eu estava falando, eu prefiro que vocês sejam mulheres mais autênticas. Ou seja, parem de usar uma sobrancelha, um design, uma roupa, que seja só porque está na moda, só porque uma blogueira está usando. Vocês consigam ter essa imagem mais autêntica, mais intencional, não é? A gente vai estudar hoje algumas atrizes. Oi, Julie. Oi, Polly. A gente vai estudar hoje algumas atrizes famosas, vocês vão notar o quanto elas mudaram a estratégia da sobrancelha delas, tá? E quando alguém me pergunta assim, Cris, o que é uma sobrancelha poderosa? Uma sobrancelha poderosa é essa, que mostra a tua verdadeira identidade, que realmente reflete quem você é de verdade. A gente vai até observar aqui alguns erros comuns de muitos profissionais e clientes. Eu quero dizer para vocês, acho que vocês viram uma música que a gente assistiu antes da Master, que fala muito de brilhar e iluminar. Todas as áreas que eu trabalhei na minha vida sempre foi focando nisso, em ajudar vocês a brilharem, iluminarem, encontrarem a própria luz de vocês. Eu tinha muita crença antigamente, eu tinha muita timidez, embora vocês nem imaginam que eu já fui uma pessoa muito tímida, eu tinha crença que eu não podia brilhar, que era errado brilhar, que era errado ter autoestima, que era errado achar alguma coisa boa a meu respeito. Minha mãe está aqui, ela é prova. Ela lembra que todas as vezes que alguém me elogiava, eu desmerecia o elogio. Eu não sabia receber elogios. Porque eu achava que era errado ser boa em alguma coisa. E aí eu me deparo com essa palavra, lá de Mateus 5,14, que fala o seguinte, que vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então eu entendi que Deus, ele de verdade, ele quer que você brilhe. Sabe por quê? Eu vou mostrar você. Porque quando você brilha, você ilumina. Quanto mais você conhece o teu potencial, mais isso gera reflexo no teu relacionamento amoroso, no teu relacionamento com os teus filhos, na tua profissão, no teu trabalho, na tua comunidade. Então, quanto mais você desenvolve, quanto mais você brilha, mais você ilumina. Porque, no final das contas, não é só sobre brilhar, é sobre iluminar. Tá? E eu espero que vocês consigam atingir esse objetivo aqui na aula, que seja mais um tijolinho em busca dessa
para atingir realmente essa imagem poderosa. Eu sempre digo, gente, que a gente tem a mania de achar que o grande dia que a gente vai realizar nossos sonhos, sei lá, a viagem, o trabalho dos sonhos, o amor dos sonhos, a gente acha que esse dia é um evento, que é um dia que de repente vai acontecer um grande dia. Não. Todos os nossos sonhos, eles são construídos. Tudo é um tijolinho. E o encontro de hoje, eu tenho certeza que é mais um tijolinho para vocês se fortalecerem e chegarem lá, realizarem os sonhos de vocês. Porque talvez vocês não saibam, mas muitos sonhos que vocês não realizaram ainda, não é pelo que vocês sabem de vocês mesmas, e sim pelos que vocês desconhecem. É por tudo que vocês desconhecem de vocês, é que está bloqueando a vida de vocês. Então, hoje, eu vou reafirmar com vocês a minha missão aqui de vida atual, que é despertar em vocês o poder pessoal, ativando sempre os dois poderes, que é o poder de decifrar a si mesma e decifrar quem você quiser. Quando eu falo assim, decifrar quem você quiser, eu não estou falando de uma forma que é para você entender como o outro funciona e você ser uma pessoa manipuladora. Não, de forma nenhuma eu estou falando isso aqui, tá? Pelo contrário, eu faço de tudo para não atrair esse tipo de pessoa. E se eu atrair, eu quero que quando ela chegue perto de mim, ela mude esse conceito. Quando eu falo que você tem que aprender a decifrar as pessoas, é para que você consiga compreender melhor o teu próximo e com isso você consiga amar melhor o teu próximo. Porque, ora, quando eu sei como meu marido funciona, eu consigo construir uma relação melhor com ele. Se você sabe que você está atendendo um cliente que ele é mais detalhista, você vai dar um atendimento para ele que tenha mais características e informações. Se você sabe que seu cliente é mais objetivo e generalista, você vai dar outro atendimento. Então, não tem nada a ver com manipular, tem a ver com você melhorar os seus relacionamentos, tá? E aí, o que eu sempre digo para todo mundo, eu não vejo lógica nenhuma você primeiro aprender a decifrar pessoas sem antes decifrar a si mesmo. Então, qual é a minha orientação para todas as minhas alunas? Primeiro, decifre você mesma. Tenha o primeiro poder. Quando você tiver o primeiro poder de saber quem é você de verdade, aí você ativa o segundo poder. Aí você começa a olhar para fora de você. Mas antes, você olha aqui, você olha para dentro de você, tá? E aí, nós vamos hoje fazer uma dinâmica aqui para ajudar vocês a saberem quem é você. E qual a imagem que você está passando para as outras pessoas? Acontece com todo mundo, não é verdade? Você está em um ambiente que as pessoas te amam, gostam do teu jeito de ser, e às vezes em outro ambiente as pessoas não gostam. Por que será que isso acontece? Isso acontece porque existem ruídos na nossa imagem. Às vezes são ruídos até na nossa sobrancelha, na nossa forma de vestir, na nossa forma de falar. São esses ruídos de imagem que favorecem que isso aconteça. Então, a sobrancelha é muito importante para você diminuir esse ruído de imagem, tá? Aí eu vou só colocando o mute, gente, quem vai entrando. Então, a sobrancelha ela ajuda muito a você eliminar esse ruído de imagem. E aqui é uma dinâmica para vocês fazerem. Todos estão conseguindo olhar a tela? Sim, eu estou conseguindo. Dá para ver, tá? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai agora... Vocês estão com papel e caneta aí, certo? Certo. Pronto. Vocês vão anotar aí 3 animais. Escrevam aí o primeiro animal que vem à cabeça de vocês. Pode ser um animal que você gosta. Escreve aí o nome desse animal. Agora, escreve o nome de um segundo animal. Agora, o terceiro animal. Quem não tem papel e caneta, dá tempo de pegar, tá, gente? Pensem em 3 animais. Agora, coloquem aí 3 características de cada animal. O que é que vocês acham desse animal? O que é que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam nesse animal que você escolheu? Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir o chat.
Conseguiram? Vamos ver agora, tá? O resultado. O primeiro animal que você escreveu aí representa como você é realmente. Ai, já riu. Depois, já, você me conta em off qual foi o animal, tá? Eu quero saber. O segundo animal descreve como as outras pessoas estão te vendo no teu dia a dia, tá? E o terceiro animal reflete como você se vê. E aí, deu para perceber que é muito diferente como você é, como as pessoas te veem e como você se vê? É isso que acontece o tempo inteiro. Existe uma distorção muito grande de imagem do que eu sou, do que as pessoas me veem e de como eu me vejo. Então, o que é autoconhecimento? O que é estudar a si mesma? É diminuir essa distorção cada vez mais. Hoje eu tenho um alto nível de autoconhecimento tão grande que quando alguém vai falar de uma sombra minha, um defeito meu, eu acho engraçado. Porque eu já espero, eu já sei. E por que é importante autoconhecimento? Porque tem muitas verdades a teu respeito que você acredita que tem te bloqueado. Tem muitas mentiras, digo, a teu respeito, que você ouviu de seus pais, que você sofreu bullying na escola, que você ouviu das pessoas que você convive, de relacionamentos anteriores. Tem muitas mentiras que você leva como verdade para a tua vida. E só quem quebra essas mentiras é quando você realmente se conhece de verdade. E acontece o contrário também. Tem muitas coisas que são verdades, que as pessoas falam a teu respeito e você não aceita. Então, por que é tão interessante a análise facial? É porque é justamente isso, você começa a se ver como você é verdadeiramente. Porque o nosso rosto, ele é a sede da nossa identidade. A nossa beleza é única. Não existe ninguém igual a você. O teu rosto, ele conta uma história única. Então, é por isso que eu defendo muito que o autoconhecimento tem que passar pelo conhecimento da teoria dos temperamentos humanos e do conhecimento do próprio rosto. Que ele revela quem somos. E aí, meninas, a gente vai falar hoje desses principais erros que acontecem quando você vai no designer ou quando você pede a esse profissional para fazer um trabalho na tua sobrancelha, tá? São mais de 17 significados, acho que são os 19 significados que vocês vão ter acesso hoje. Quais são os erros comuns? A primeira coisa, quando você vai no designer, o que é que você faz? Ou você pede só para ele limpar a tua sobrancelha, não desenhar nada, ou você pede para ele copiar uma foto de uma blogueira, de uma atriz, você vê uma foto, um design e você quer igual, como se você tivesse o mesmo rosto daquela pessoa, a mesma personalidade daquela pessoa, a mesma estratégia de imagem daquela pessoa, e você não tem. Outro ponto que acontece aí em relação aos profissionais. Quando você vai fazer um design de sobrancelhas, eu quero saber de vocês, porque comigo nunca aconteceu, tá? Quando vocês fazem um design, alguém pergunta para vocês, quem são vocês? Alguém já chegou a perguntar para vocês, quem é você? Você é uma pessoa mais arrojada? Você é uma pessoa mais tímida? Você é uma pessoa que gosta de uma sobrancelha mais destacada, menos destacada? Alguém já perguntou como vocês são? Geralmente eles só perguntam como você quer. Como você quer. Mas como vocês são, ninguém pergunta. Aí sabe o que acontece? Você vai, vou pegar aqui o espelho, você faz um designer, aí você chega em casa e você se desconhece. Você não gosta daquele design que fizeram na sua sobrancelha. Você olha assim e fala, meu Deus, eu não tô gostando. Tá todo mundo dizendo que tá bonito, mas eu não gosto. Não tem jeito. Porque você tá se desconhecendo naquele design. Não combina com você, com a tua personalidade, com a tua mente.
Então, é isso que acontece quando a gente faz um cabelo, todo mundo diz que tá bonito e a gente não gosta, porque não está harmonizando com o que você é aqui dentro. Então, essa é a importância de você saber o que significa as sobrancelhas. Eu percebo muito que a gente não tem muitos profissionais na área, que são analistas faciais. No Nordeste, eu desconheço outras pessoas, eu só conheço eu, que faz esse trabalho. Se houver, eu realmente não tenho network, não conheço o trabalho deles, nunca ouvi falar, mas realmente é uma profissão escassa de analistas faciais e comportamentais e de pessoas que fazem essa análise. Tá? Geralmente, grandes artistas, eles têm acesso a esse conhecimento. E vocês vão perceber isso agora. Então, meninas, eu sei que isso é um novo mundo para a maioria de vocês. A maioria nunca ouviu falar na palavra análise facial e comportamental, nem entende o que é. O que é isso que Cris vive falando na internet? O que é isso de decifrar pessoas por meio da face? E vocês vão entender melhor hoje. Eu sempre digo que o rosto é o espelho da alma. Se você observar, muitas coisas no seu rosto já mudou ao longo do tempo. Volume, direção, os olhos. Eu vou mostrar uma foto como eu era na infância. Eu nunca fiz uma plástica. E vocês vão notar que eu mudei muito. Porque ele vai mudando conforme a nossa personalidade. O nosso sistema nervoso vai moldando o nosso corpo, o nosso rosto, de acordo com a nossa personalidade. É por isso que eu digo, o rosto, de fato, é o espelho da alma. Eu tirei até uma... Eu sou ousada, né? Eu peguei a frase lá de Cícero, o filósofo, que ele sempre disse que os olhos são o espelho da alma. De fato são, mas não só. Porque quando a gente começa a estudar mais a fundo a análise facial e comportamental, a gente nota que se existe uma verdade sobre você, algo que conta a tua história é o teu rosto. Tá? Então, o que é análise facial e comportamental? Vocês nunca mais vão esquecer, vocês vão clarear a ideia agora do que de fato significa isso, tá? Análise facial é uma técnica que evidencia tendências comportamentais por meio da tua face. É apenas uma análise de todas as estruturas do teu rosto que evidenciam características comportamentais suas. Eu criei um método Decifra, que já é um método mais profundo, que ele leva em consideração a neurociência, a morfopsicologia, a fisionomia, a PNL, algumas teorias comportamentais, para justamente não dar só uma análise facial e comportamental ao cliente. Porque eu acredito, gente, sendo bem sincera com vocês, lindas, que o autoconhecimento por autoconhecimento, ele não transforma a vida de ninguém. Mas a partir do momento que você tem um autoconhecimento e você tem uma orientação, você tem uma direção do que fazer com aquela informação sobre você mesma, aí sim você tem resultado. Porque o meu intuito aqui não é só dizer para vocês, qual é o melhor design para mim? Eu quero ficar mais bonita. Não é só isso. Eu quero que vocês sejam mulheres mais poderosas. Que vocês sejam mulheres mais autoconfiantes. Eu quero que vocês tenham uma transformação. Então, o método ele foi baseado para justamente conseguir trazer essa transformação para as pessoas, tá? Agora, como eu sempre trabalhei aqui com sinceridade com vocês, eu preciso falar uma coisa. A análise facial, ela é probabilística. Ela não é determinística. Porque é impossível ser determinístico com algo que tem uma unicidade tão grande como o ser humano. Cada rosto é único. Aí você me fala assim, mas Cris, as suas últimas análises, você teve 0% de contestação. Ninguém falou absolutamente nada contrário do que estava lá no dossiê. E por que ela não é determinística? Porque a gente não pode determinar o ser humano dessa forma, como se ele fosse uma coisa. Não dá para fazer isso. Porém, ela é probabilística. E a gente tem mais de 90% de assertividade no dossiê. Alguns chegam a 100%, quase 100%. Mas o nível de probabilidade é muito grande. Principalmente eu, que já estou na área há um tempo, de fazer análise fria, por aí, conhecendo pessoas novas, as pessoas ficam piradas, a cabeça delas explodem, assim, como é que ela consegue decifrar sem nem me conhecer?
Então, a análise facial ela é fantástica por isso. Tem essa parte que traz curiosidade, entretenimento, mas tem a parte também mais profunda de transformação, de você ter o poder de estudar a si mesma, né? Isso aí é uma foto de uma análise, só para vocês verem os gráficos que nós estudamos as linhas do rosto, o tamanho dos olhos, tudo. Nós avaliamos, gente, tanto a questão das métricas em relação ao comportamento, como também em relação à harmonia. Porque hoje a gente sabe que tem muita gente fazendo harmonização facial, e se você fizer uma alteração no teu rosto, isso pode te prejudicar muito, tá? Muitas pessoas não sabem, mas às vezes elas fazem uma harmonização que traz uma consequência terrível para o comportamento dela. Então, antes de fazer uma harmonização, é importante fazer lá com o analista facial e comportamental para que você entenda a estratégia dessa nova imagem que você quer trazer para o mundo, tá? Isso aqui é uma parte da análise em que a gente vê o eu íntimo da pessoa, ou seja, quem é a pessoa na intimidade e do outro lado direito, quem é a pessoa na sociedade. Talvez você não saiba, nunca parou para perceber isso, mas todos nós temos personas. Existe uma persona sua no seu trabalho, na sua intimidade. A gente assume várias personas, mas tem uma coisa que é a maior verdade sobre você, é o seu temperamento. Isso não muda, porque isso é a base da tua personalidade. Aí aqui eu só vou falar brevemente para vocês sobre a análise micro e macro, tá? A análise micro é que nós vamos fazer hoje. A gente vai analisar só uma parte do teu rosto, que é a sobrancelha. A análise macro, ela já relaciona todas as áreas, certo? O certificado de vocês será analista facial de sobrancelhas. Eu não vou incluir a parte comportamental. Por quê? Para você ser um analista facial e comportamental, você precisa saber elaborar um dossiê. Porque a análise macro, ela pode bater um martelo no comportamento desse cliente. A análise micro, não. Então, sempre sua comunicação com o cliente ou com alguma amiga que você vai avaliar a sobrancelha dela vai ser: olha, você passa a imagem com essa sobrancelha de ser uma pessoa mais irritadiça. Você passa uma imagem com essa sobrancelha de ser uma pessoa mais apática. Porque você não pode dizer que a pessoa é assim numa análise facial. Por que você não pode dizer? Porque você não está avaliando outras áreas do rosto, porque esse cliente não pagou para você fazer um dossiê e porque você precisa de mais conhecimento para bater martelo nesse comportamento. Então, isso precisa ficar claro para você. Essa é a diferença da análise micro e análise macro, tá? E agora a gente vai fazer... Vocês trouxeram a régua e a fita métrica? Não? A fita métrica é o seguinte: tem gente que prefere paquímetro, tem gente que prefere régua. Eu acho, dá tempo de buscar, tá, gente? Eu prefiro fita métrica, porque ela adere melhor ao rosto, tá? Quando vocês fizerem aqui, façam com régua, depois façam com a fita métrica, para vocês avaliarem, tá? O que é isso que a gente está avaliando? A gente está avaliando agora qual é a tua forma de tomar decisão. Será que você, na hora de tomar uma decisão, você é uma pessoa mais racional, mais lógica? Ou será que você é uma pessoa mais emocional, mais instintiva? Eu vou te dar um exemplo aqui para você entender como essas pessoas funcionam de forma diferente, tá? Digamos que nesse momento o teu chefe do trabalho, ele caluniou você. E você ficou se sentindo injustiçada. Qual é a tua primeira reação? É ir até ele, esclarecer? Você é uma pessoa de agir, instintiva, teu instinto vai lá, bate em você, você já faz. Quem são as pessoas mais instintivas? São as pessoas focadas em tudo que tem a ver com o instinto natural do ser humano. Reprodução, tá? Que tem a ver com sexualidade, sobrevivência. Então, são pessoas que podem ter uma tendência maior à compulsão também, quem tem essa área maior. Porque são pessoas que elas têm mais dificuldade de segurar os impulsos de sobrevivência. Então, são pessoas que podem ser mais dadas na parte da sexualidade. Porque tem tudo a ver com o instinto da pessoa, o instinto de sobrevivência. A área emocional tem a ver com a parte nossa de pessoas que são mais relacionais, que priorizam mais as relações interpessoais, pessoas que são mais
emotivas, emocionais, tá? Quando a pessoa é emocional, não tem nada a ver com temperamental, gente, né? Uma pessoa emocional é só uma pessoa que as emoções dominam a tomada de decisão dela. Então, tem pessoas que vão ter a emoção de acordo com o temperamento fleumático, de acordo com o temperamento colérico. Uma pessoa emocional colérica, ela age diferente de uma emocional sanguínea. Por exemplo, uma sanguínea, quando acontece algo difícil, às vezes ela até ri de nervoso. Fora de contexto total. Acontece uma coisa difícil, ela começa a rir de nervoso. A colérica, a forma de sentir as emoções dela é sentir raiva. A primeira coisa que ela sente é raiva. Tá? Então, cada um vai sentir de alguma forma. A Amanda levantou a mão? Não, foi só para acenar, mas está tranquilo. Ah, tá tranquilo, então. Deixa eu só continuar. E já o modo de pensar racional são aquelas pessoas que, numa situação dessa de injustiça, o que é que elas fazem? Elas vão parar, vão pensar, vão processar todos os detalhes para depois tomar uma ação. Aí, o que eu quero que você perceba agora no teu rosto, eu vou te ensinar a fazer essa métrica, aí você faz na pessoa que você está namorando, casada, porque é muito importante. Porque, por exemplo, o meu esposo, a menor área dele é emocional no rosto dele. No meu rosto, a maior área é emocional. Então, por que muitas vezes a gente queria resolver um problema, a gente não resolvia? Porque a minha tomada de decisão era emocional e a dele era a coisa que ele menos validava, era a emoção. Porque a dele é racional. Então, por que é importante saber? Para você aprender a se relacionar melhor. Não só com o outro, mas com você mesmo. Você tem que também saber se aceitar. Eu sou uma pessoa que reage conforme as minhas emoções, na maioria das vezes. E eu me aceito dessa forma, porque isso é o melhor que eu consigo ser. Não tem certo nem ser errado, nem tem errado. Eu acho muito ruim, sabe? Quando a gente fica achando que o meu jeito é melhor que o do outro. Eu sou uma pessoa racional, como se ser uma pessoa emocional fosse algo inferior. Gente, nós somos humanos. Ser humano é ser emocional. Imagina o que seria da vida sem as emoções. Sem sentir aquele frenesi quando a gente está apaixonada. Então, ser emocional não é algo ruim, como as pessoas falam. Então, vamos lá. Vocês já entenderam como é a tomada de decisão de pessoas mais racionais, emocionais ou instintivas. Agora, vocês vão aprender como calcular isso, tá? O que é que vocês vão focar? Qual é a maior área de vocês e qual é a menor área de vocês? Vão bater o martelo agora? Não vão. Quando acabar a master, vocês vão lá e fazem de novo a técnica, para fazer com calma, tá bom? É o seguinte, esse texto aqui é o texto TR, texto racional. Ele vai exatamente aqui do teu último fio de cabelo, tá? Até a tua parte glabelar. A glabela é essa parte aqui, ó, gente. Essa parte mais alta que você tem aqui, ó. Tá vendo que aqui tem uma curva e aumenta? Fica mais ou menos aqui no meio das sobrancelhas. Eu não uso a sobrancelha como referencial, porque algumas pessoas têm uma sobrancelha alta, outras têm uma sobrancelha baixa. Então, vocês têm que observar a glabela mesmo. Aí, vocês vão medir o tamanho, tá? Dessa área e vão colocar aí no caderninho de vocês. Certo? Essa é a parte racional. Agora, a gente vai fazer a métrica da parte emocional. Dessa área aqui, que você parou de calcular na racional, da glabela, até o final do teu nariz. Aí você me pergunta, Cris, o final do meu nariz é o final da ponta? Não, é o final da cogumela, essa parte aqui, ó. Tá? Que a gente chama na análise de linha subnasal. Então, você vai daqui, onde você parou, até a tua parte subnasal. Certo? Aí você anota. Tem pessoas que têm uma proporção muito evidente.
que você olhando, você já percebe que isso aqui é bem maior, que isso aqui é bem menor, ou que essa área é bem maior. Tem pessoas que só de olhar você já sabe. Outras têm uma harmonia maior, aí fica mais difícil, tá? Agora a gente vai medir o terço instintivo da região subnasal, aqui o finalzinho do nariz, ó, essa parte aqui, tá? Final do nariz. Coloca a boca para dentro, ó. Até o final do queixo. Tá? Anotando aí, você já vai entender como é que você reage na vida. Tá? Isso é muito importante entender. Principalmente para melhorar nossos relacionamentos. Isso é uma coisa que é a primeira coisa que eu noto na pessoa. Porque aí eu sei, por exemplo, se eu devo me atentar mais aos fatos lógicos, aos fatos emocionais, durante uma conversa, durante um atendimento. Rayane, por exemplo, é fisioterapeuta. Ela entender isso é importante, ela refinar, né, o olhar dela em relação a isso, porque quando ela vai atender um cliente, ela vai saber o que é mais importante para esse cliente. E aí ela vai conseguir atender da melhor forma. Porque nós funcionamos diferentes. Tá? Gente, alguém aqui já ouviu falar na máscara de Phi? Acho que ninguém aqui fez harmonização facial ainda. A máscara de Phi é uma máscara que é muito utilizada por médicos, cirurgiões plásticos, profissionais que trabalham com harmonização facial, dentistas, biomédicos. Para que ela serve? Ela serve para justamente ver a questão de harmonia e proporção do teu rosto. Eu uso ela no meu dossiê. Funciona da seguinte forma. Um matemático, anos atrás, ele criou um número chamado proporção áurea, e ele disse que todas as imagens que seguem essa proporção áurea de 1,68 são pessoas que têm uma harmonia, ou seja, são esteticamente prazerosas ao olhar. Então, provavelmente, as pessoas que você mais acha bonitas, elas possuem uma proporção dessa. Olhem aí a máscara no meu rosto. Dá para perceber que aqui, ó, na lateral, ela não encaixou bem, na testa não encaixou bem. O meu nariz, ele ficou fora da máscara, aqui onde eu tô apontando, ó, na setinha verde. Minha boca encaixou bem, e eu quero aumentar minha boca. Então, a gente pode dizer que a máscara é uma boa ferramenta. Agora, que ela deve ser a única ferramenta utilizada, eu não concordo. Porque a beleza da máscara é uma beleza muito colérica e sanguínea. Mas eu acredito que todos os temperamentos têm sua beleza, entende? E aí eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui. Essa senhora, ela tem uma doença autoimune e degenerativa. E que ela tem muita atonia no rosto. O que é atonia? É flacidez no rosto. Colocaram ela na máscara e observem. Não encaixava bem. Depois fizeram um programa de computador, colocaram o rosto dela na máscara e olha o resultado. Ficou mais prazerosa ao olhar essa imagem? Ficou mais harmônica? Ficou. Existe uma... A ciência não bateu o martelo. Se o que o nosso cérebro acha bonito é algo simétrico ou assimétrico em relação à beleza, tá? Alguns dizem que a beleza está na simetria, outros dizem que está na simetria. O que eu digo como experiência? O que nós costumamos achar mais belo, mais bonito, tem a ver com a harmonia. Quando essa assimetria, essa simetria, ela se harmoniza. É como se fosse uma harmonia mesmo de uma música. Eu nem contei para vocês. Também muitos arquitetos usam essa referência da proporção áurea. Então, é utilizado por muitas profissões mesmo. Maquiadores utilizam. Olha esse exemplo, gente. Eu amo esse exemplo. Olha o rosto dessa moça. Aqui do lado esquerdo, você observa que a sobrancelha dela é mais baixa, que o nariz dela é mais largo e que o queixo dela não tem definição. Cris, licença, mas eu não estou conseguindo visualizar as imagens. E acredito que outras pessoas também não. Vocês estão conseguindo visualizar, gente? Fala para mim. A gente está falando um bate-papo. Não, Cris. Inclusive... Não consigo ver, Cris.
Nada. Também As não. fotos eu também não estou conseguindo. Faz tempo isso? Faz. Desde o A início. conexão está caindo muito, Cris, também. Está travando. Deixa eu ver aqui. A minha A internet gente tá só boa. A gente conseguiu só pegar a parte do racional e emocional. Só a parte que a gente faz a medida até o nariz. Depois disso, a gente não conseguiu pegar mais nada. Tá, deixa eu só tentar aqui ver. Fechar e abrir de novo, tá? Vamos tentar aqui abrir de novo. E agora? Agora foi. Agora foi? Tá. Então, vocês não chegaram a ver essa imagem Agora aqui da máscara de Fi, não é? Não. Não, Não. tá bom. Eu repito para vocês. Essa máscara de Fi é uma máscara que é considerada uma máscara importantíssima, utilizada por cirurgiões plásticos, maquiadores, pessoas que trabalham com harmonização facial, que ela evidencia a questão da harmonia e proporção do teu rosto. Vocês não viram quando eu mostrei? Dá para perceber que o meu rosto ele não encaixa perfeitamente na máscara. E é muito normal isso, tá? Observem minha testa. Dá para perceber que a testa é mais estreita? Observem agora o meu nariz. Como o meu nariz, ele não encaixa bem, ficou sobrando aqui, ó. E eu gosto dessa característica hoje em dia. Sabe por quê? Vocês que têm nariz aí mais gordinho, vivem loucas para fazer uma plástica. Deixa eu contar um segredo para vocês. Quem tem o nariz assim, ó, que tem essa parte aqui mais gordinha, significa que são pessoas mais simpáticas e sociáveis. Vocês sabiam disso? Quem tem essa parte nasal aqui, maior, são pessoas mais abertas também. As pessoas que têm o nariz com a entrada mais fechada, são pessoas que elas não trocam muito com o ambiente, são pessoas mais reservadas, não são muito abertas. Então, eu gosto dessa minha característica. Então, eu não vou mudar meu nariz. Eu já pensei muitos anos na minha vida em mudar meu nariz. E hoje, quando eu entendi, vê como é importante entender o significado do rosto. Hoje, eu entendendo o significado, eu não tenho vontade alguma de fazer uma cirurgia plástica no meu nariz. E aí, gente, vamos olhar aqui a parte da mandíbula. Tá muito na moda hoje, né? Colocar mandíbula para trazer mais força esse rosto da mulher. E mandíbula de verdade significa força. As mulheres que têm uma mandíbula maior são mulheres que geralmente são mais enérgicas. Sabe aquelas mulheres que fazem um monte de coisa ao mesmo tempo e não se cansam? Cadê Polly? Polly não mostra o rosto dela aqui. Sandra tem uma mandíbula maior. São mulheres realmente muito enérgicas, de muita força. São pessoas geralmente mais determinadas. Então, mandíbula tem esse significado bom. E vocês olham aí na minha máscara, olhem aí, que ela não encaixa bem. Então, isso seria algo que eu até penso em fazer um dia, tá? Fazer um preenchimento aqui para trazer mais essa força. Porque realmente eu sou uma pessoa que me canso bastante, porque minha mandíbula é bem estreita. Gente, essa máscara é apenas mais uma ferramenta. A gente tem outras métricas para observar. Então, o que eu recomendo? Antes de você fazer uma harmonização facial, não observa só a questão da estética. Entenda o que aquele traço do teu rosto significa. Porque lembra do nariz que eu acabei de falar para vocês? Então, muitas mulheres estão fazendo isso com o nariz e às vezes passam a imagem que não são acessíveis, que são pessoas mais rudes e não sabem por quê. E às vezes até se tornam, porque vocês não sabem ainda, mas quando você faz uma alteração no rosto, mais ou menos 6 meses depois, aquele significado começa a fazer parte do teu comportamento. Isso é muito fácil provar, lindas. A gente sai de um salão, mudou o cabelo, parece que já sai uma nova mulher de lá mais poderosa. Então, tudo que a gente muda no nosso rosto interfere na nossa personalidade. E quando a gente muda a personalidade, interfere no nosso rosto. Olha aqui a senhora que eu mostrei para vocês, que tem uma doença autoimune e degenerativa, que tem muita atonia no rosto. Reparem bem, o ponto da sobrancelha, a pele, o zigomático dela, gente, é totalmente caído, que é esse osso aqui, ó, da face. Fizeram um experimento no Photoshop, colocaram o rosto dela na máscara e olha só o resultado. Ficou mais harmônico? Ficou mais prazeroso ao olhar?
que é que vocês acham? Deixa eu olhar aqui o chat. Ok. Mudou completamente, não é? Olha essa imagem agora, lindas. Como ficou interessante essa harmonização. Ela tinha a sobrancelha mais baixa, que deixava o olhar dela mais caído, tinha o nariz mais largo, e ela não tinha definição no queixo e na mandíbula. Depois de fazer a harmonização, seguindo os parâmetros da máscara, da proporção áurea, que é o número considerado o número perfeito, ela ficou com esse rosto muito mais harmônico. O rosto dela ganhou destaque, mais harmonia. Olha que incrível esse queixo dela, como ressaltou, como deixou uma imagem mais poderosa. Do lado esquerdo eu vejo uma mulher triste, mal-humorada. Do lado direito eu vejo uma mulher que tem mais energia, mais feliz. Então é incrível quando você faz uma harmonização que realmente o profissional ele soube utilizar essa ferramenta da melhor forma. Esse exemplo, gente, de Angelina Jolie é bem incrível, porque ela é referência nessa máscara no mundo inteiro, porque o rosto dela encaixa muito bem na máscara. Dá para perceber aí? Boca, nariz, olhos, sobrancelhas. Agora, olha essa sobrancelha dela. Aqui no Brasil, eu acho que a maioria das pessoas não gostam desse tipo de design, não é? Pouquíssimas pessoas eu vejo com esse tipo de design dela. E aí eu vou passar aqui a foto para vocês verem aqui a mudança da sobrancelha dela. Antes era muito mais curta, fina. Olha só como a sobrancelha muda tudo na imagem. E a Anitta? Nossa! Dá para perceber que as sobrancelhas dela era bem próxima. Aqui, ó, bem próxima uma da outra, arredondada. Ela tinha uma imagem aqui de uma menina mais doce. E aqui, quando ela mudou a sobrancelha, ela já tinha até feito preenchimento, eu acho, na foto anterior. Ela ficou com a cara de mulher mais forte, mais dominadora, que é justamente a estratégia de imagem dela. Vocês conhecem essa atriz, Maria Casadeval? Olha a sobrancelha dela como era antes. Sabe a impressão que dá? Que ela se despersonalizou nessa foto da esquerda. É uma sobrancelha que traz uma fragilidade muito grande para um rosto tão forte, com a mandíbula tão larga. Olha como ela ficou mais poderosa quando ela fez essa mudança. E aí, gente, a gente está falando só da estética, tá? Depois a gente vai falar dos significados. Sabrina Sato teve uma mudança muito radical na sobrancelha. Jennifer Aniston, gente, mudou muito. Nas minhas pesquisas, analisando a face de mulheres psicopatas, eu notei que a maioria segue esse padrão aí, ó, dessa sobrancelha de Jennifer Aniston. Muito separadas, ralas e finas. E muito altas. E vocês vão entender porque o que significa uma sobrancelha muito alta, muito separada. Vocês vão entender tudo hoje. Tá? E Cleo Pires. Cleo Pires, ela deixou a sobrancelha mais larga, porém as sobrancelhas continuaram longas, compridas e continuaram próximas. Vocês vão entender o significado do que é uma sobrancelha próxima. Porque ela mudou o design, mas ela permaneceu com esses detalhes. Porque a sobrancelha continua ainda comprida e próxima. Vocês vão entender que as artistas, elas têm acesso à informação que, às vezes, a maioria das pessoas não tem. Juliana Paz. Como harmonizou com os olhos dela essa sobrancelha? Megan Fox. Megan Fox, ela tem uma sobrancelha que tem os pelinhos aqui em pé, ó. Isso tem um significado também. Se você conhece alguém que tem os pelinhos assim rebeldes aqui no início, tem um significado. Deixa eu mostrar para vocês Nicole Kidman. Como ela é ruiva, é natural ter essa sobrancelha mais ralinha. Mas mesmo assim, ela
fez um design para trazer mais força para esse rosto. E Grazi, gente, Grazi também é um referencial muito bom para a nossa Masterclass. Por quê? Grazi, ela tinha uma sobrancelha muito fininha, ralinha, clarinha, delicada. E ela, no Big Brother, nessa época que eu assistia, ela era vista pelas pessoas como uma mulher muito doce, muito delicada, muito frágil. E aí, quando ela foi ser atriz da Globo, ela sofreu muito preconceito, porque as pessoas não conseguiam enxergar esse poder que ela tinha, que ela tem. E aí, olha a sobrancelha dela como está hoje. Totalmente diferente. Pelas fotos dela e pela postura dela hoje nas redes sociais, não sei se vocês perceberam que hoje ela tem uma postura mais firme do que o que ela tinha. Foi intencional, tá? Porque a gente só muda, gente, algo que magoa a gente. A gente só muda algo que está incomodando. Então, eu acredito que ela se sentia incomodada por ter essa imagem de uma mulher frágil. Agora, eu acho que esse é o case do ano, não é? Que é Luísa Sonza. Essa foto do meio foi quando ela começou a ser famosa. Ela tinha uma sobrancelha um pouco arqueada, mais fina. Olha o rosto dela, gente. Era uma Barbie delicada. Era uma Barbie delicada. Vocês sabem de tudo que aconteceu, de todo o preconceito, de todo o cancelamento que ela sofreu, sem ter culpa. E aí, olha uma fase da vida dela, que ela já estava com preenchimento labial, já tinha feito harmonização. Olha a sobrancelha dela como ficou. Aqui do lado esquerdo ficou um fio. Dá para perceber? Essa sobrancelha ficou um fio. E vocês vão entender o que significa os pelos da sobrancelha. E aí, ela passou por uma avaliação, com certeza com alguma profissional renomada, e ela queria tirar essa imagem de delicadinha, de bonequinha, até de frieza. Ela era tida por muitas pessoas como uma mulher mais fria, por algumas cenas do casamento dela, que o Whindersson chorava, ela não chorava, então as pessoas achavam que ela era uma mulher fria. E aí ela mudou totalmente a sobrancelha. Agora a sobrancelha dela é grossa, é reta, é escura, é densa. Você mal vê a pele dela na sobrancelha dela. É uma sobrancelha longa, é uma sobrancelha forte. E ela ainda aumentou o contraste com o cabelo. Porque quanto maior o contraste, mais força esse rosto mostra. Isso foi intencional. Isso foi uma estratégia de imagem. Sabe o que ela aparenta nessa nova versão dela? Que agora ela é uma mulher forte, que ela sabe se defender. E que ela não está nem aí para a opinião de ninguém. Talvez isso tenha sido um grito de dentro dela. Porque é assim. Já percebeu quando a gente acaba um relacionamento, quando acontece ou vai acontecer alguma coisa especial na vida da gente, a gente quer mudar alguma coisa na aparência? Às vezes é só um grito que está aqui dentro da gente. Que a gente quer mudar algo por fora, porque na verdade às vezes é algo aqui dentro que precisa ser mudado. E aí, o meu interesse aqui para vocês é trazer autoconhecimento, como eu já falei, mas também trazer muito conhecimento, tá? Para que vocês consigam ter um direcionamento aqui comigo, para vocês realmente construírem uma imagem, uma sobrancelha mais poderosa para vocês. Já expliquei para vocês que as pessoas têm distorção da imagem, sim, e a gente tem que diminuir cada vez mais essa distorção para que a gente consiga ter mais harmonia com os nossos relacionamentos, com a nossa imagem no espelho, tá? Só. E aí vai ter uma surpresa para vocês. A gente vai falar sobre temperamentos humanos. Eu sei que vocês amam esse assunto. Tem gente que está doido para se aprofundar nisso. E aí eu vou falar um pouco para vocês sobre isso, tá? Porque também é uma forma de vocês despertarem quem é você de verdade. Porque se tem uma verdade sobre vocês, é o temperamento de vocês. É algo que nunca vai mudar. É algo que vocês nasceram com ele, lindas, e vocês vão morrer com ele. Então, uma mulher que ela busca ter um poder pessoal, uma mulher mais inteligente, ela vai aprender sobre o temperamento dela. Porque isso tem a ver com como você reage automaticamente às circunstâncias da vida. Então, eu sempre gosto de falar de temperamentos por uma linguagem simbólica a respeito dos 4 temperamentos que são representados pelo elemento água, terra, fogo e ar. Essa linguagem simbólica ajuda vocês a internalizarem mais um assunto.
sempre anotem, principalmente as pessoas que são mais impacientes, que não têm o hábito de assistir aula, não têm o hábito de estudar. Para mim, ficar 12 horas estudando já é simples e fácil, já faz parte da minha rotina de vida. Agora, para algumas pessoas não é. Então, anota, porque eu até fiz um curso com o Renato Alves de memória e ele falava o seguinte, você tem que lidar com o assunto no mínimo 3 vezes para você internalizar esse conhecimento. Que o nosso cérebro ele só capta 10% do que a gente aprende de um assunto, a primeira vez que a gente lida com aquele assunto. Então, anota, porque vai passar o teu tempo mais rápido, vai fazer com que você aprenda mais, tá? Então, vamos falar sobre os temperamentos, tá? Só um instante, por favor. Olha, os sanguíneos são representados pelo elemento ar, os coléricos pelo elemento fogo, os fleumáticos pela água e os melancólicos pelo elemento terra. Quem quiser tirar uma foto disso é bem bacana. Esse esqueminha aí que te ajuda a clarear, tá? As informações. As pessoas que estão acima desse gráfico, que são os sanguíneos e coléricos, são pessoas extrovertidas. As pessoas que estão abaixo são os introvertidos. Uma observação aqui para vocês. Muita gente confunde introversão com timidez. Não tem nada a ver. Timidez é um bloqueio emocional. Uma pessoa ela pode ser super introvertida e mesmo assim, quando ela vai falar em público, por exemplo, ela consegue dar o recado dela, ela não tem vergonha. E uma pessoa pode ser muito extrovertida, falante, mas quando ela tem que falar em público, por exemplo, nesse exemplo de falar em público, ela morre de vergonha, ela não dá conta, mesmo sendo extrovertida. Então, timidez tem a ver com bloqueio emocional, não tem nada a ver com introversão ou extroversão. Introversão e extroversão tem a ver com a forma que você recarrega suas energias. As pessoas introvertidas, elas recarregam as energias dela sozinha. Os extrovertidos não. Recarregam as energias entre pessoas. Por exemplo, um extrovertido vai dar uma masterclass, quando acaba, ele fica feliz da vida, a energia lá em cima, feliz, que conversou, que falou, que se comunicou. Um introvertido não. Ele vai precisar ficar em silêncio, ficar sozinho, ficar uns 4 dias recuperando aquela energia. E quando a gente está dando aula, fazendo uma palestra, a gente está colocando energia, né? Dando energia para as pessoas. Então, cada um tem uma forma de recarregar as energias. É só isso. E existem aquelas pessoas que são ambivertidas, que é o meu caso. Porque o meu primeiro temperamento, ele é extrovertido e o meu segundo temperamento é introvertido. Então, eu faço parte das pessoas ambivertidas. Então, eu preciso passear pelos 2 cenários para realmente me sentir bem. Gente, agora é a melhor parte, tá? Prestem bem atenção. Eu quero que vocês sejam analistas de temperamentos. Eu quero que vocês consigam reconhecer os temperamentos humanos nas convivências de vocês. Fechado? Vamos falar agora dos sanguíneos. Os sanguíneos, eles são representados pelo elemento ar, que assim como o ar, são de pessoas leves, envolventes, fugazes. Eu moro aqui no 10º andar, principalmente em período chuvoso assim, às vezes entra um vento, ele invade a casa, ele derruba alguns objetos, ele envolve o meu corpo e ele vai embora pela janela, sem deixar marcas. E assim são as pessoas sanguíneas. Elas são aquelas pessoas que te envolvem, sem você nem perceber, numa conversa, no restaurante. São aquelas pessoas que chegam num ambiente e elas conseguem conversar com pessoas que nunca viram na vida. E parece até que essas pessoas se tornam melhores amigas naquele mesmo momento. Porém, o sanguíneo, assim como o vento, ele vai embora sem deixar marcas. São sanguíneos. Eles têm dificuldade de aprofundar as amizades. Quando eu disse para vocês que o vento entra pela janela e derruba tudo, é porque os sanguíneos têm essa tendência de serem um pouco desastrados e desorganizados, tá? E não só com o ambiente deles. Então, você trabalha com o sanguíneo, você vai observar que às vezes a mesa dele está desorganizada, a casa dele está desorganizada, mas não é só os objetos, é a mente do sanguíneo. Ele geralmente tem um pensamento muito acelerado e as ideias passam muito rapidamente na cabeça dele. Você está conversando com o sanguíneo, ele nem olha muito para ti. Às vezes ele está conversando com tá olhando um pássaro que está passando
Ele está conversando contigo e está pensando em outra coisa. Porque não é o forte dele ouvir, o forte dele é falar. E aí que você que tem um temperamento sanguíneo, assim como eu, você tem que trabalhar isso no teu caráter. Porque já dizia os mais antigos, você tem 2 ouvidos e uma boca. Então, são pessoas que, no geral, são muito agradáveis, que amam ajudar o próximo. A cor que representa o sanguíneo é o amarelo, porque o amarelo representa o quê? Alegria, vitalidade, animação, jovialidade. É muito fácil reconhecer um sanguíneo, principalmente na terceira idade. Sabe aquele vovozinho que deita no sofá, no chão, brinca com os netos? Aquela tiazinha que chega lá no banco conversando com todo mundo? Aquela pessoa que quando tu tá numa fila de um banco, a pessoa puxa assunto contigo. Tu nunca viu aquela pessoa? É muito sanguíneo. É muita sanguinice isso. Eu brinco que o sanguíneo tem um pouquinho de carência, sabe? Ele gosta de chamar a atenção. Olhem aí esse exemplo de sanguíneos. Paulo, Gustavo, que infelizmente a gente perdeu agora na pandemia, e Ivete Sangalo. Olhem 5 segundos no olhar deles. Falem aqui no chat. O que é que esse olhar passa para vocês? O que é que esse olhar transmite para vocês? Sandra comentou aqui que ela tem cara de psicopata. Vi agora. Hashtag atrasada. Esse olhar de Ivete passa o que para vocês? Esse olhar de Paulo Gustavo. Olha no fundo dos olhos deles. Passa animação, passa alegria, passa entusiasmo, passa leveza. Esse olhar de sanguíneo. Eu acho engraçado que Rayane, que está aqui, que vai ser uma futura analista, ela já reconhece, não é, Rayane? O olhar de sanguíneo. Cadê? Amiga, eu reconheço, o olhar de sanguíneo é super alegre, né? É um olhar vivo. É, exatamente. Esse olhar de sanguíneo é um olhar curioso também. E aí, olha aqui a imagem, a beleza da mulher sanguínea. Geralmente as mulheres sanguíneas, elas têm esse sorriso largo, são sorridentes, elas sorriem com os olhos. A sensualidade da mulher sanguínea é uma sensualidade muito de menina mulher. Ela tem uma beleza diferente dos outros temperamentos. Todos os temperamentos têm uma característica na beleza. E vocês vão ver o exemplo da beleza de cada temperamento aqui hoje, tá? E os coléricos, gente? Os coléricos são representados pelo elemento fogo. Porque, assim como o fogo, os coléricos deixam marcas. Imagina aí um incêndio florestal. Aquele fogo é muito difícil de controlar, não é verdade? Nossa, dá muito trabalho. É incontrolável. Porque, assim como o fogo, os coléricos são pessoas difíceis para você controlar. Porque eles gostam de controlar. Eles não gostam de serem controlados. São pessoas, assim como os sanguíneos, extrovertidos, porém eles têm muito mais energia para fazer as coisas, sabe? O sanguíneo ele tem muita empolgação e pouca energia. O colérico não, ele tem muita empolgação e muita energia. São pessoas que tendem a ser explosivas também. Uma coisa que eu acho muito bacana no ensino dos coléricos é que eles são cuidadosos. Quando eles se propõem a fazer algo, quando eles amam de verdade, eles são cuidadosos. Porque imagina você, no dia frio, um fogo numa lareira. Aquele fogo te aquece, não é verdade? Então, os coléricos têm esse lado. São pessoas muito objetivas, focadas em resultados, independentes. São líderes natos. Onde eles chegam, são eles que lideram. Eles que movimentam as pessoas para agir. Então, são pessoas que realmente deixam marcas. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela falou o seguinte, que ela é colérica e ela casou com um colérico. E já faz muito tempo que eles estão separados e nenhum consegue esquecer o outro. Aí ela briga comigo. Sabe por quê? Porque nós somos coléricos. Eu deixei marca nele e ele deixou marca em mim. Então, geralmente são pessoas que quando passam pela nossa vida, elas marcam mesmo. Sabe qual é a cor que representa os coléricos? É o vermelho. Vermelho é a cor do fogo, da paixão, da energia.
E eles são pessoas assim, são pessoas muito apaixonadas por tudo que eles pretendem fazer. São pessoas que, quando tem uma meta, eles dão tudo de si. Isso é muito bonito nos coléricos. Eu até brinco, gente. Se eu fosse colérica, eu já seria muito milionária. Porque é o temperamento que eu menos tenho. São pessoas que realmente têm muito sangue no olho, para uma energia de realização incrível. Um colérico entrar numa empresa, rapidamente ele é promovido. Porque ele tem muito sangue no olho para fazer acontecer. Tarefa dada é tarefa cumprida para esse temperamento. Olhem agora, 5 segundos. Vamos lá para a regrinha dos 5 segundos? No olhar da Angelina Jolie e do Roberto Justus. Vocês percebem o quanto esse olhar ele te desafia? O quanto esse olhar ele chama para ação? Vocês viram o Roberto Justus no programa dele? Nossa, do jeito que eu sou, eu ia ficar tremendo. Eu não ia conseguir dar uma palavra com ele. A Cris de hoje, né? A Cris de amanhã eu não sei, mas a Cris de hoje não ia conseguir mesmo. Porque é um olhar que te chama para ação. Ele te desafia. Um colérico olhando para você, ele nem pisca. Lembra que eu falei que o sanguíneo é assim aéreo, porque é um temperamento que representa o ar, é um temperamento aéreo? O colérico não. Quando ele olha para você, ele olha no fundo do teu olho. E ele não vai piscar. Ele vai olhar no fundo da tua alma, concentrado em você. É um olhar muito colérico, tá? Olha a beleza da mulher colérica. Tem uma beleza de autoconfiança, não é verdade? Eu posso, eu mando, eu faço, eu aconteço. Olha quanto exprime força nessa mulher. Geralmente ela tem a mandíbula aqui mais larga, traços retos no rosto, os olhos são muito retos, sobrancelhas retas. A testa da colérica geralmente não é muito alta, é uma testa baixa. Se tem uma mulher que sabe fazer carão, é a colérica. Eu até brinco, nem adianta o resto da sociedade, o resto do temperamento, a sanguínea, a fleumática, a melancólica, querer fazer esses carões, porque não dá certo. Não fica autêntico. Mas quando a colérica faz esse carão e tira uma foto, gente, é bem ela. Olha essa foto dessa modelo. Que beleza, colérica. Para vocês verem, todo temperamento tem sua beleza. E os fleumáticos? Os fleumáticos são representados pelo elemento água, que assim como a água, são pessoas extremamente adaptáveis. Pensa, água no rio é uma água corrente. A água, em altas temperaturas, ela vira gelo. A água, se você aquecer ela, embora ela não tenha sabor, você pode saborizar ela, fazer um chá, fazer um café. Porque, assim como a água, ela não tem muito sabor, os fleumáticos têm essa tendência a serem um pouco apáticos. Então, é muito difícil um fleumático ele se sentir empolgado rapidamente com as coisas. Leva um tempo, ele tem um tempo maior para isso. Porque as impressões demoram para marcar a vida deles. Por exemplo, um fleumático, quando ele convive num ambiente de pessoas muito coléricas, ele se adapta muito àquele ambiente e ele começa a pegar traços de coléricos. Quando ele convive com melancólicos, com sanguíneos, ele acaba pegando algumas características da personalidade, porque são pessoas muito adaptáveis, são pessoas que odeiam conflito. Então, às vezes eles são até indecisos. Não é porque, no fundo, eles não sabem o que eles querem. É porque eles querem ponderar tudo o tempo todo. Eles não querem magoar uma pessoa, eles não querem colocar o desejo dele, sobrepor o que eles querem aos outros. Eles não são, no geral, incisivos. Então, é por isso que eles passam essa imagem de decisão. Mas não é porque eles não sabem, no fundo, o que eles querem. É porque eles não querem conflito. Porque eles são muito ponderados, amistosos, diplomáticos. São desconfiados. É natural. Porque a emoção primária desse temperamento é o medo. Então, tudo que o fleumático faz ou deixa de fazer é baseado no medo. Eles são representados pela cor verde. Verde é a cor da esperança, da tranquilidade. Olhem aí, 5 segundos, a imagem de Madre Teresa de Calcutá e de Martin Luther King, que foram pessoas muito solidárias na nossa história, que marcaram a história mundial. Olhem o olhar deles. O que é que passa para vocês esse olhar, gente? 5 segundos olhando esse olhar.
Estava lendo aqui que Sandra falou, o da inveja passa alegria, o colérico intimida, isso mesmo. Muito bem. Esse olhar dos fleumáticos é um olhar que passa tranquilidade. Sabe a impressão que dá? Que a Madre Teresa de Calcutá, ela está olhando o mar no fim de tarde, sabe, um pôr do sol? A tranquilidade, é um olhar que te acolhe. É como se ela olhasse para você e falasse assim, ó, eu te ouço, eu te acolho. E os fleumáticos, gente, são os melhores ouvintes. É como se eles estivessem na testa. Desabafe aqui. Todo mundo tem um melhor amigo fleumático. Eu mesmo, que sou muito falante, eu adoro ter uns amigos fleumáticos. Eles amam ouvir, eu amo falar, dá certo. Dá certinho, entendeu? Então, assim, é incrível como a gente reconhece pelo olhar. Agora, vamos ver a beleza da mulher fleumática? Geralmente, a mulher fleumática, ela tem uma beleza assim, que passa simplicidade, que passa ternura, sabe? As fleumáticas, elas são as mais difíceis de você identificar na face, porque, assim como a água, ela se adapta muito fácil, o rosto dela tem feições de todos os outros temperamentos. Então, ela é uma mistura bem difícil de decifrar. Então, aí nesse exemplo, a gente vê que ela tem um dente pequeno, então muitas fleumáticas têm um dente menor na boca, tem uma abertura nos dentes. São mulheres que têm um rosto, podem ter um rosto triangular invertido, um rosto redondo, quadrado, ou um rosto misto de formatos, mistura dos formatos. Agora, algo bem característico das mulheres fleumáticas é essa pálpebra gordinha aqui, ó. É bem bacana. Como é uma beleza que passa ternura, não é? Agora vamos falar das melancólicas. Tem melancólica aí que já sabe que é melancólica? Dali. É uma melancólica raiz. Quem são as mulheres melancólicas? São representadas pelo elemento terra, que assim como a terra, são pessoas muito profundas. Então, às vezes, um detalhe assim pequenininho para o melancólico é bem grande, porque tudo aquilo envolve ele, né? Tudo que acontece envolve ele profundamente. E assim como a Terra, são pessoas que tudo que acontece na vida delas marcam por muito tempo. Aquelas impressões demoram a sair do coração do melancólico. Porque imagina você, se você pisar numa terra agora, a terra fica marcada. E aquela marca, ela não sai com facilidade. Então, os melancólicos são pessoas muito analíticas, específicas, críticas, profundas. O melancólico, quando ele não amadurece a personalidade dele, ele vira uma máquina de reclamar de tudo. Então, essa é a sombra do melancólico. São pessoas reservadas. Isso não quer dizer que eles não sejam simpáticos. Eu conheci já muitos melancólicos simpáticos, mas ele não tem aquela simpatia que ele vai abrir a vida dele para você. No primeiro momento, ele não vai abrir. O sanguíneo, você sabe da vida dele conversando com ele uma semana. O melancólico, não. Ele vai falar de tudo, de qualquer coisa, mas dele existe um tempo para ele conseguir a tua confiança, para ele se sentir confortável de se abrir para você. Então, são pessoas que têm muita firmeza, são pontuais, leais. Todo temperamento tem o seu lado muito bonito. O que eu acho incrível no melancólico, por ele representar a terra, a gente pensa o seguinte, que a terra, quando ela é bem cuidada, ela dá os melhores frutos. E é lindo de ver um melancólico, sabe? Num ambiente de trabalho, por exemplo. É aquela pessoa que se dedica muito, que chega na hora certa, que faz o melhor que pode. Então, todo temperamento tem a sua beleza. Gente, eles são representados pela cor azul. Lindas, o que é a cor azul? Significa confiança, solidez. Tem tudo a ver com esse temperamento. Olhem aí, 5 segundos no olhar de Ana Carolina e de Bill Gates. É um olhar profundo. É um olhar que ele te enxerga além do que você diz.
são pessoas que podem também ter a tendência à confusão. Alguém deu um nó na cabeça quando eu falei que os fleumáticos, eles são indecisos e os melancólicos são confusos? Vocês sabem diferenciar uma pessoa confusa de uma pessoa indecisa? Eu vou explicar, tá? Como é que, digamos que tem essas duas canetas aqui para serem vendidas, tá? Uma é ouro amarelo, a outra é ouro rosé. O fleumático, ele sabe exatamente que essa é ouro amarelo e que essa é um ouro rosé. Mas ele não consegue decidir, porque ele fica pensando, o que é que minha filha vai gostar mais? Vai gostar mais da ouro amarelo? O que é que minha esposa vai gostar? Vai gostar mais da ouro rosé? Ele fica pensando em ponderar. Para evitar conflito, aí ele não consegue decidir qual é a caneta que ele vai comprar. Isso é uma pessoa indecisa. Ela consegue saber exatamente o que cada coisa é. Ela consegue diferenciar cada coisa. Mas ela não consegue se posicionar. Certo? Isso é uma pessoa indecisa. Uma pessoa confusa é o contrário. Uma pessoa confusa é quando ela olha para uma caneta ouro amarelo e olha para uma ouro rosé e acha que a ouro rosé é bronze. Deu para entender? Ela vai olhar essa caneta aqui, essa caneta não é ouro rosé, não. Ela é bronze. Isso é uma pessoa confusa. Aí você me fala assim, Cris, espera aí, deu um nó mais ainda. Como eles são muito analíticos, muito específicos, muito profundos, e como é que eles são confusos? Gente, a gente tem muitos melancólicos que fazem ciência, muitos nerds, muitos cientistas melancólicos. Porque, às vezes, a verdade das coisas vem da confusão. Como é que a gente faz um artigo científico? A gente pesquisa aquilo profundamente, a gente pesquisa o contraditório. Como é que eu estudo análise facial? Eu estudo as coisas que convergem, as coisas que divergem, para realmente ter um parecer. Então, o que é análise? A análise é justamente isso. Então, muitas vezes, o melancólico, ele pode se confundir um pouco, mas ele chega lá, na verdade. Porque ele vai a fundo, ele vai analisar. Entende? Então, é só para vocês terem essa clareza. Porque às vezes a gente fala, tal pessoa é confusa, tal pessoa é indecisa. Mas a gente não sabe a diferença do que quer dizer cada palavra. Tá? Então, vamos ver a beleza da mulher melancólica? Geralmente é uma beleza que exprime muita delicadeza. São pessoas que têm um rosto, no geral, oval, tem uma testa maior. A colérica, quando ela tem uma testa menor, é quando ela... a melancólica, quando tem uma testa menor, geralmente é porque ela tem colérico, outro temperamento, tá? Os receptores sensoriais das coléricas geralmente são bem delicados. É uma boca delicada, um nariz delicado, tá? Ah, Cris, eu não tenho e eu sou melancólica. É porque deve ser influência dos outros temperamentos, porque nós trazemos com muita força o primeiro e o segundo temperamento no nosso rosto. Tá bom? Gente, a gente vai chegar agora na sobrancelha. O que é que a gente vai fazer? A gente vai dar um intervalinho, uma pausa fisiológica, tá bom? De 5 minutinhos. Não precisa sair daqui, pode deixar online. Você vai lá, toma água, faz seu chazinho de canela. Quem é casada vai lá, dá um beijo no marido, diz que ama, né? Porque tem marido que fica com ciúme quando a mulher tá distante nesses momentos. Dá um beijo no filho, dá um abraço, dá um alô lá para quem você ama, responde o WhatsApp rapidinho e volta aqui comigo que a gente vai falar de sobrancelhas agora, quando voltarmos, tá bom? Fechado? Pronto. A gente vai falar sobre os tipos de sobrancelhas e o reflexo dela na nossa personalidade. Aí, o que eu peço para vocês, meninas lindas, comecem a escrever à medida que vocês forem identificando a de vocês. Quando eu falar da característica de uma sobrancelha, vocês anotem o que vocês acham que tem a ver com a de vocês. Porque no final, eu vou ensinar como é que vocês vão fazer o diagnóstico. Fechado? Aqui são todas as características, tá? E a gente vai falar agora primeiro a respeito dos pelos. O que significa um pelo de uma sobrancelha? Significa a energia, tá? Dessa pessoa. Quanto menos pelo, quanto mais fino esse pelo, menos energia essa pessoa tem. Se essa pessoa tem um pelo da sobrancelha mais grosso, ela tem mais energia. Aí você fala, Cris,
Isso tem a ver com a minha etnia? Com o cabelo? Nada a ver. Tem pessoas que têm um cabelo super fininho e a sobrancelha é mais grossa. Tem pessoas que têm a sobrancelha, o cabelo grosso e a sobrancelha com os pelos finos. Então, não tem nada a ver o cabelo, os pelos da sobrancelha com os cabelos, tá? Geralmente, sobrancelhas com pelos muito grossos tem muito do temperamento colérico e dos pelos mais finos no melancólico. Sempre observem, porque geralmente a sobrancelha de vocês terá muito a ver com o primeiro ou o segundo temperamento, tá bom? Sempre vou relacionar assim, porque como vocês já estão conhecendo mais a respeito de temperamentos, aí fica mais fácil até vocês identificarem o olhar desses temperamentos. Tranquilo? Aí você fala assim, Cris, quando eu toco no pelo da minha sobrancelha, ele não é fino, mas ele também não é grosso. Não tem problema. Você não é obrigada a estar dentro de algum padrão. Por exemplo, sua sobrancelha ela não precisa ser alta nem baixa, ela pode ser no tamanho equilibrado. Entende? E sobrancelhas com pelos bagunçados. Quer dizer, criatividade. Eu tenho muitos pelinhos bagunçados na minha sobrancelha. Eu tenho facilidade em criar. Isso é uma característica muito melancólica e sanguínea, tá? Na imagem. E sobrancelhas com pelos arrepiados. Essa moda que todo mundo está usando agora, o que é que vocês acham? O que é que passa a imagem? Pelos assim... Horrível. Horrível. Passa a imagem, Sandrinha, de pessoas irritáveis, irritadiças, quer dizer. Então, imagina você, Sandra, que já uma pessoa que já tem uma tendência a ser impaciente. Colocar uma sobrancelha dessa. Vai despertar mais isso. E eu... Lascou. Tudo. Eu percebi isso numa amiga do trabalho. Quando lançou a moda, eu nem sabia que era moda, ela estava com as sobrancelhas assim, em pé. O que eu achei? Que a designer dela estava cortando demais. Aí, quando eu a via, fazia assim na sobrancelha, porque, assim, o sanguíneo, às vezes ele tem isso de inconveniente, sabe? Ele vai lá, mete a mão, vai lá e faz, sem pedir licença. E hoje eu já trabalhei muito isso no meu caráter, para não ser esse tipo de pessoa, né? Então, o que eu fazia? Eu fazia assim na sobrancelha dela, eu consertava. E eu percebi, de fato, no atendimento dela, que ela estava cada vez mais grosseira, irritada com as pessoas, sem paciência nenhuma. Então, lembra que eu falei para vocês que tudo que a gente muda na nossa imagem vai interferir também na nossa mente, no nosso comportamento? Aí você me pergunta, Cris, eu devo ou não devo aderir a essa moda? Depende. Eu não estou aqui, como eu falei no início, para dizer o que é certo e o que é errado para você. Quem vai definir quem é você, qual é a tua essência e tua estratégia de imagem é você. Não sou eu. Tá? Eu posso te ajudar, posso te guiar, mas dizer o que é certo e o que é errado para você jamais. Tá? E as sobrancelhas sutis e ralas. Olha essa da Britney. Quando você vê uma pessoa que tem uma sobrancelha muito assim, são pessoas que têm tendência à vagarosidade, à indolência. O que é indolência, gente? É desleixo, é preguiça, apatia. Então, são pessoas que elas têm dificuldade para começar e quando começam, têm dificuldade para terminar. Esse tipo de sobrancelha. Porque além de ralinha, ela é muito sutil. Você mal nota que aquela pessoa tem uma sobrancelha, tem uma moldura no olhar. Se vocês soubessem que eu passo mais tempo procurando uma foto para mostrar para vocês do que preparando a aula, vocês não acreditariam. Porque hoje, com isso de todo mundo ser manada, né? Hashtag já chega de ser manada, todo mundo quer o mesmo design. Então, encontrar uma mulher que tem uma sobrancelha mais original hoje, para a gente trazer aqui para estudo de caso, é muito difícil. E essas sobrancelhas densas? Sobrancelha densa é uma sobrancelha que ela tem largura, tem volume e os pelos são mais grossos. Quando você conhecer alguém assim, você vai observar que essa pessoa pode ter uma tendência a se irritar muito fácil, tem aquelas opiniões fortes, transmite muita franqueza. Elas são pessoas que tendem a ser mais autoritárias, têm energia para iniciar e terminar o que começa. Então, quando você vê uma pessoa com essa sobrancelha, você cuidado com o que você vai falar.
Se você não aguenta, entendeu? Se você é como eu assim, que eu sou menos ousada do que eu pareço, então às vezes tem pessoas que são muito francas que realmente me deixam tímidas, me intimidam. Então, é bom entender como essa pessoa se expressa e a sobrancelha é uma forma de você saber disso, tá? E as sobrancelhas grossas? A sobrancelha grossa, ela não quer dizer que ela é densa. A densa, ela é grossa, ela tem pelo grosso, ela tem muito volume. A grossa, ela também pode ter pelos finos. E não necessariamente ela vai ser densa, ela pode ser grossa e rala. Sabe aquela pessoa que tem a marcação da sobrancelha assim, mas dentro os pelos não preenchem muito, é um pelo aqui, outro ali? Então, essa pessoa também cabe nessa interpretação, tá? É uma pessoa detalhista, profunda, também gosta de estar no comando, consegue lidar com várias atividades ao mesmo tempo, ao contrário de quem tem sobrancelha fina. Quem tem sobrancelha fina gosta de resolver uma coisa por vez. Não gosta de rodeios. Então, enquanto quem tem, você vai vender, por exemplo, uma pessoa de sobrancelha grossa, você tem que dar mais detalhes, passar mais confiança para essa pessoa. Sobrancelha fina, não. Você tem que ser mais objetiva, porque senão essa pessoa vai ficar confusa e ela não vai comprar. Porque você está dando muita informação, ela vai ficar confusa. E as sobrancelhas baixas? Observem como a sobrancelha baixa, ela deixa a mulher com um ar mais acessível. Porque essa sobrancelha significa espontaneidade, que é uma mulher determinada, sem paciência para pessoas vagarosas, tá? Se vocês observarem, tudo tem a luz e tudo tem a sombra. Então, observem. Será que as sobrancelhas de vocês são baixas? É uma sobrancelha bem colérica, tá? Essa sobrancelha. Agora, a sobrancelha alta. Quando a sobrancelha é muito alta, ela pode passar uma imagem que você é assustada, que você aparenta frieza. São pessoas muito observadoras, que analisam muito antes de decidir, tá? Vocês já conseguiram identificar a sobrancelha de vocês? Em alguns aspectos, se é alta, se é baixa. Não se preocupem, por quê? Nem sempre você vai se adequar a todos os parâmetros. Como eu falei para vocês, vocês não necessariamente precisam ter uma sobrancelha baixa nem alta. Eu sempre falo assim para os meus alunos, usa a técnica dual, quando você olha para o rosto de alguém para interpretar. O que é uau nessa sobrancelha? É a espessura, é o pelo, ela é muito alta, ela é muito arqueada, ela é muito separada. O que é que chama atenção? Quando você olha, você fala assim, uau, ela é muito disso, entende? É isso que vai realmente trazer uma facilidade para a tua interpretação, tá? Eu não tenho uma sobrancelha alta, mas eu falando, eu tenho a mania de levantar a sobrancelha quando eu estou falando. Aí passa a impressão. Então, vocês têm que observar também se quando vocês estão sem fazer expressão, se as sobrancelhas de vocês são altas, tá? Sobrancelhas próximas. Lembra lá que eu falei que a gente ia falar de sobrancelha de Cleo Pires? Que ela gosta de ter a sobrancelha próxima, até quando ela muda o design? A sobrancelha próxima é natural de pessoas mais incisivas, pouco tolerantes, que gostam de agilidade, que preferem mais falar do que ouvir, e mostra muita ambição e força. Olha a imagem de Maria Casadeval, como passa essa imagem de força? De que é uma mulher ambiciosa. É uma sobrancelha muito colérica, gente. Aqui embaixo, vocês sabem que eu coloquei as cores, né? Que representam os temperamentos. E a monocelha? Eu só conheço 2 pessoas que têm essa sobrancelha na fase adulta, porque a maioria tira. A monocelha é uma característica de uma mulher muito exuberante, cuidadosa. Geralmente quem tem essa sobrancelha são aquelas super mães, sabe? Também tem uma tendência a serem ciumentas, ter caráter forte, falar tudo na lata. É uma característica de quem tem essa sobrancelha. Sobrancelhas separadas. Se olhar para uma pessoa, ela tem a sobrancelha muito separada, é uma pessoa que tem a tendência a ser volúvel. Hoje ela quer, amanhã ela não quer. Então, elas mudam de opinião com muita frequência, falam sem processar muito. Vocês vão ver a sobrancelha que eu nasci. Eu vou mostrar para vocês a foto. Porque tem muito a ver com a essência da gente. A sobrancelha que nós nascemos com ela. E aí, se você for um analista, como é que você vai avaliar essa sobrancelha? Vamos fazer juntas aqui. O que é que vocês reparam? Quais as características que tem nessa sobrancelha? Deixa eu abrir o chat aqui.
Essa sobrancelha é o quê? É uma sobrancelha alta ou baixa? Alta, certo? É uma sobrancelha afastada ou próxima? É uma sobrancelha afastada, separada. É uma sobrancelha fina ou grossa? Fina. Então, só nessa sobrancelha a gente consegue identificar 3 características. O que é que o analista faz? O analista, a primeira coisa que ele faz é identificar e depois ele interpreta. Então, a gente já identificou as 3 características da sobrancelha dela e agora a gente vai interpretar. O que quer dizer uma sobrancelha fina? Tem pouca iniciativa, gosta de resolver uma coisa por vez e tem a tendência a confusão e decisão. Item 2, separada. Costuma mudar de opinião com frequência, fala sem processar o que pensa. Olha só, o item 1 e o item 2, eles confirmam que essa pessoa ela é indecisa ou confusa. Porque os dois dizem a mesma coisa, que ela muda de opinião com frequência, é confusa e indecisa. O item 3 já fala o seguinte, que ela costuma ser observadora, pois gosta de analisar todas as situações antes de tomar decisão. Lá em cima, no item 1, fala que ela gosta de resolver uma coisa por vez. Vocês entendem como tudo encaixa, no final das contas? Então, o que é que vocês vão fazer na sobrancelha de vocês? Vocês vão identificar todas as características, vão colocar todas as interpretações e vão notar o que é que converge, o que é que confirma e o que é que diverge, tá? Para fazer a análise. Então, se eu fosse fazer a análise dessa pessoa rapidamente, o que é que eu diria? Ela é uma pessoa que tem pouca iniciativa, porque ela pondera muito, ela é muito observadora antes de tomar uma decisão. Então, às vezes, o que é que acontece? Ela é uma pessoa volúvel. Hoje ela quer uma coisa, amanhã ela não quer, é uma pessoa que tende a ser muito indecisa. Em uma única palavra, o que é que essa pessoa tende a ser? Por tudo que foi dito aqui. Indecisa. É o que está dizendo a todo tempo, nas 3 características da sobrancelha dela. Então, é isso que um analista faz. Ele avalia todo esse conjunto de informações. Agora, olha esse tipo de sobrancelha aqui, que eu acho bem bacana, que são as sobrancelhas compridas, né? Que são as sobrancelhas que passam um pouquinho aqui dessa linha. Porque é o seguinte, como é que a sobrancelha ela tem que terminar? Assim, ó. Aqui do final do olho, você pega uma régua e faz uma linha diagonal. É aqui que ela tem que terminar. Se ela passa, é uma sobrancelha comprida, que dá uma imagem de sedutora, de sociável. É uma pessoa que tem facilidade em fazer amigos. A gente observa quando passa a acessibilidade, não é? Uma sobrancelha mais longa, mais comprida. A gente vê aí o exemplo dessa atriz, que ela é bem simpática, ela mostra muito isso na internet. Gente, o que tem de colérica com essa sobrancelha curta são muitas. Sobrancelha curta significa imprevisível, impaciente e temperamental. Uma pessoa mais explosiva. É muito comum. Inclusive, essa modelo que eu peguei para foto, ela é colérica. O olhar dela é colérico, a mandíbula dela é colérica. E ela tem essa sobrancelha. E a sobrancelha reta? É uma sobrancelha que eu indico muito para quem trabalha no mercado financeiro, para quem é cientista, para quem trabalha em um ambiente mais metódico. Porque essa sobrancelha, ela passa muito isso. Ela passa que você é uma pessoa focada, uma pessoa mais lógica, que é mais orientada a fatos. Então, você vai conversar com uma pessoa que tem uma sobrancelha dessa, muito reta, que aparenta até uma certa frieza, você tem que ponderar muito o que você vai falar. Observem uma coisa nessa atriz. A sobrancelha dela é reta e baixa. Mas ela poderia ser alta e reta. Se fosse alta e reta, eu poderia dizer que ela é uma pessoa lógica, orientada por fatos, e ela é muito fria. Porque se a sobrancelha alta passa frieza, se a sobrancelha reta também passa frieza, e ela tem as 2 características, então é uma pessoa que tende a ser muito fria. Está fazendo sentido para vocês? Como é feita uma análise? E as sobrancelhas arredondadas? São sobrancelhas que passam essa imagem mais afetuosa, humanitária, receptiva, que gosta de pessoas. Então, as pessoas que já são assim,
ou que elas têm traços muito retos no rosto, e elas querem passar um pouco mais de acessibilidade e delicadeza, é bem legal fazer uma sobrancelha assim, porque passa essa imagem de uma pessoa mais sensível, tá? Acessível também. E sobrancelhas angulosas, a moda que todo mundo quer, né? Vamos fazer ângulo na sobrancelha. A minha teve uma época que ela chegou quase aqui, minha gente. Teve tanto ângulo. Era terrível. Porque eu também era. Eu já fui da manada. Eu também. Essa pessoa que vem lá, foto da blogueira, e pede para design imitar, era eu no meu passado. Eu já fui Maria Perdida. Eu não tinha autenticidade nas coisas que eu fazia. Eu não refletia sobre o que eu queria para mim. Eu simplesmente copiava a manada, entendeu? Então, o que essa sobrancelha quer dizer? Que é uma pessoa que gosta de liderar, passa a expressão intimidadora. Então, quando você tem essa sobrancelha, a primeira impressão que você passa para a pessoa não é acessibilidade. Se você quer mostrar acessibilidade, evite, tá? A arrogante também traz muita sensualidade. Então, para uma analista, acho até bacana ter essa sobrancelha, né? Faça uma cara que eu estou observando você, eu estou analisando você. Eu acho até bacana. Então, você tem que ver se sua profissão, se a sua rotina, esse estilo, esse design favorece, tá? Agora, sobrancelhas decrescentes. Sobrancelhas decrescentes são sobrancelhas de estilo a minha, que elas são mais grossas e aqui elas afinam, tá? Do meio para o final. Então, são pessoas que são muito proativas, porém elas têm dificuldade de terminar o que elas começam. Ou elas começam muitas coisas, são muito empolgadas, mas não conseguem terminar. Então, deixa tudo muito inacabado. Então, se você tem essa sobrancelha e observa que isso é uma sombra na tua vida, você começa muita coisa e não termina, talvez quando você for fazer tua micropigmentação, teu design, seja interessante deixar uma sobrancelha que não seja assim, que não seja decrescente. E tem o contrário também. Olha essa sobrancelha de Juliana Paz. É igual a tua, não é, Raí? Ela aqui, ó, ela é menor na fase inicial dela e aqui ela engrossa. Já é o contrário. São pessoas muito ponderadas para começar um novo projeto, uma nova ideia, que pensam muito, ponderam muito. Porém, quando elas iniciam, elas levam até o fim. São pessoas acabativas, de pouca iniciativa e muita acabativa. Ao contrário dessa, que são pessoas de muita iniciativa e pouca acabativa. Tá? Tudo tem a luz e a sombra, gente. Tudo tem a luz e a sombra. E aí vocês vão fazer o diagnóstico de vocês. Vocês fazem esse diagnóstico, acho que em 15 dias no máximo vocês conseguem fazer. Vocês vão fazer a identificação de vocês. Para que fazer, Cris? É só para ter direito ao meu certificado? Não. É para você também se conhecer. É para você traçar a sua estratégia, o teu olhar. É a primeira coisa que as pessoas veem em você. É a forma que você olha. E a tua sobrancelha é a moldura do teu olhar. Então, vocês vão identificar como é a de vocês. Não se preocupe, eu vou mandar uma apostila, tá? Com tudo isso que a gente falou aqui. Vocês vão interpretar o que significa. Depois, vocês vão dizer quem são vocês e qual o objetivo de imagem. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou muito comunicativa, muito sociável. Mas eu percebo que isso atrapalha, porque lá no meu trabalho as pessoas não me veem como autoridade. Então, apesar de ser uma pessoa assim, eu quero harmonizar isso. E meu objetivo de imagem é deixar uma sobrancelha que passe mais poder e autoridade. Aí você relaciona a sua essência e seu objetivo de imagem. No item 4, você conta para mim, você vai contar lá, você pode fazer isso no Canva, no Word, no PowerPoint, no Excel, onde você quiser, gente. Sem perfeccionismo, tá? É só para te ajudar mesmo, tá? E aí, você vai lá no 4º item, a tua estratégia de imagem. Porque você mandando isso para mim, eu vou te dar um feedback. Eu vou te dar um retorno. Para que você consiga realmente ter um diagnóstico que te ajude, que dê resultado para você, tá? Só resumindo, identificação, detalhes, qual o design, qual a estrutura, é grosso ou fino, é alto, é baixo, é próximo, afastada, você vai identificar. Item 2, interpretação. As áreas, as identificações que você encontrou, elas confirmam uma a outra? Tem alguma coisa que diverge uma informação da outra? O que é que complementa a informação? Tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me mandar lá no WhatsApp. A essência é quem é você e o objetivo é quem você quer, o que você quer transmitir, tá?
E a estratégia de imagem, você pretende fazer alguma mudança? Não precisa ser amanhã, não precisa ser esse ano. Mas com base nesse conhecimento que você teve, você acha que seria importante para você alguma mudança? Qual? Aí eu quero saber, tá? Depois vocês colocam lá também o feedback de vocês que é importante para mim, os ganhos, aprendizados em realizar esse curso. Tá legal? Gente, olha isso. Isso aqui é minha sobrancelha. Eu já era comunicadora, gente. Vocês sabem que quando a gente faz um curso de oratória que ensina uma técnica, eles falam para você fazer isso com as mãos. E eu já tenho essa foto aí quando eu tinha 3 anos de idade. Eu já fazia isso com as mãos. Eu brinco que eu já era comunicadora. Eu já estava analisando as pessoas na praia aí, ó, sentadinha, o olhar profundo, avaliando todo mundo. Observem essa foto. Como mudou, hein? Nunca fiz sequer uma plástica, gente. Olha como mudou. Já que a gente está falando em sobrancelha, vamos focar nessa sobrancelha? Olha como essa sobrancelha era mais arredondadinha nessa parte, aquela era mais reta. Observe uma coisa. Olha como elas são separadas. Tem monocelha aqui? Tem. Tem os pelinhos aqui no meio? Tem. Porque a danada é ciumenta. Porém, prestem bem atenção uma coisa. A monocelha, ela chega até aqui, ó, onde está o pontinho. Tá vendo? Ela chega até aqui no meio dos olhos, gente. É uma sobrancelha muito separada. Eu quase não tenho pelo aqui, ó, nessa parte. E, de fato, eu sou uma pessoa que o meu maior defeito é ser volúvel. É a minha maior sombra hoje e na minha história de vida. É ser volúvel. Eu sou uma pessoa indecisa que hoje quer, amanhã não quer, que se empolga fácil e se desempolga fácil. E isso está na minha sobrancelha. É por isso que eu acredito que a sobrancelha, ela expressa muito como estão os nossos pensamentos. Até porque ela está na nossa área racional. Ela expressa muito como a gente concretiza nosso pensamento também. E aí você observa o quanto a minha sobrancelha, que eu nasci, fala de mim. E olha os meus olhinhos, como eram puxadinhos, gente. Olha o meu... E mudou. Mudou. Meus olhos hoje são bem maiores. Olha o meu nariz, como ele não tinha essa altura aqui de perfil. Era até mais gordinho. Como a gente muda, não é verdade? Porque a gente vai mudando a personalidade. Tem pessoas que pouco mudam. É porque pouco mudaram. Eu mudei muito. Olha essa carinha, gente. Carinha de criança sanguínea, né? É uma mistura de sanguínea com fleumática. Isso aqui são algumas sobrancelhas que eu já fiz micropigmentação, design. Sinceramente, nenhuma delas me representa hoje. Não existe sobrancelha perfeita. Mas o quanto a gente muda. Aqui, gente, lembra que eu falei que a sobrancelha fina é uma sobrancelha de mulheres mais indolentes, apáticas? Aí foi no meu início do casamento. Eu tava... Nessa foto, eu tava numa fase que eu tive uma depressão muito profunda, muito forte. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. E a minha sobrancelha ficou assim, naturalmente. Os pelos caíram, ela ficou assim. É por isso que eu tô falando isso aqui para vocês, de quanto é importante harmonizar a sobrancelha e a imagem de vocês. Porque o rosto, ele fala. O rosto, ele grita quem sonha. Eu, nessa época, também pintei o cabelo de vermelho. Sabe o que significa? Eu vou fazer uma masterclass depois de cabelo. Cabelo vermelho, quando a mulher sente esse desejo, é quando ela tá querendo mudança na vida. Quando aquela situação que ela tá vivendo tá insuportável. Quando ela tá revoltada com a situação dela. Ela vai lá e pinta o cabelo de vermelho. Eu tenho um professor que ele sempre fala o seguinte, que quando tua esposa, né, alguém que você conhece, pintou o cabelo de vermelho, você chega, ajuda essa pessoa e pergunta assim, o que é que tá acontecendo? Tá precisando de ajuda? Porque é uma pessoa que realmente ela tá numa fase difícil. Em 2014, eu tinha 2 grandes sonhos na minha vida. Só 2. Eu tinha muita clareza disso. Eu queria ser funcionária de um banco, trabalhar no mercado financeiro, e eu queria casar. Eram os meus 2 sonhos. Consegui realizá-los em junho de 2014, os 2.
Entrei na empresa dia 9, dia 11, eu estava casada. Sendo que eu não imaginava que os meus 2 sonhos iam se tornar uma das maiores frustrações na minha vida. Foi uma fase muito difícil, porque eu comecei a viver um casamento disfuncional e relacionamentos disfuncionais na empresa que eu trabalhava. Sofria constantemente assédio moral. Eu e meu marido nos casamos numa fase difícil da vida dele. Em 1 ano, ele tinha perdido o pai e a mãe. E em 42 dias, após o falecimento da mãe dele, a gente decidiu casar. E quando a gente decidiu casar, foi tudo muito aleatório. Assim, eu não fui aquela mulher que pude fazer uma festa, uma comemoração, eu não tive um bolo, eu não pude comprar meus móveis, nada do que eu sonhei. Não casei de noiva, nada disso. Nada do que eu sonhei aconteceu. E a gente casou muito de repente. Eu queria apoiá-lo melhor, sabe? Eu queria estar próxima dele, eu queria dar o apoio a ele nesse momento difícil, para ele não ficar, não se sentir só. E ele esperava esse apoio. Sendo que ao mesmo tempo que eu esperava esse apoio dele, como eu tinha abdicado dos meus sonhos, que eu cresci, gente, eu fui criada para casar. Eu não fui criada para ser uma grande profissional. Eu fui criada para ser uma mulher, uma dona de casa. Era isso que eu mais queria na minha vida. Eu não imaginava para mim como uma mulher que fosse ser poderosa, ter uma grande carreira. Eu não imaginava nada disso para mim. Só queria ter um trabalho para ter uma fonte de renda, sem grandes ambições. E eu queria ser esposa. Eu queria ser princesa. Era isso. E aí, o que aconteceu nesse casamento? Eu estava esperando apoio e ele também. E a gente não conseguia se apoiar. Lembra que eu falei para vocês que o meu texto emocional era o maior e o dele, o emocional, é o menor? O meu temperamento, eu fiz o mapa do temperamento meu e eu fiz o mapa dos temperamentos dele também, ele também fez. E a gente percebeu que a gente era o oposto completamente. Eu sou uma sanguínea fleumática, sanflé, e ele é um melancólico colérico, meu colo. Então, sem inteligência emocional, uma composição dessa não convive, gente. O meu jeito de olhar para o mundo era completamente diferente do dele. E a gente tem uma triste arrogância de achar que só o meu jeito é o jeito certo. Por isso que o autoconhecimento, ele liberta. Que você começa a lidar com suas sombras, você começa a parar de culpar só o outro, porque até então eu achava que o problema era ele. Era sempre ele. E não era. Quando eu comecei a ver as minhas sombras, eu vi também que tinha muitas falhas que eu precisava corrigir. E a gente, de verdade, a gente não conseguia se apoiar. E para mim era terrível. Eu ia para o trabalho, frustrada, ser humilhada. Chegava em casa, me sentia uma mulher humilhada. Porque tem uma coisa pior do que você esperar receber um amor que você não recebe assim como você imaginou. Você esperar ser acolhido e você não ser. Em um momento da minha crise com ele, eu olhei assim para ele e falei assim: amor, eu sou uma princesa, não sou? Ele olhou para mim e falou assim: princesa nasce em castelo. Princesa não nasce em morro. Gente, vocês sabem que eu fui criada no morro. De patricinha, eu brinco, eu só tenho a cara. E quando ele falou aquilo, gente, na hora eu ri, porque o sanguíneo ri de nervoso, né? Para disfarçar. Mas lá dentro eu fiquei destruída. Porque eu fui criada para ser uma princesa. Meus pais me criaram para ser uma princesa. Eu queria ser tratada como uma princesa. Sabe o que eu percebi nisso tudo? Nas minhas relações de trabalho, na minha relação com ele? Que quando a gente se coloca de vítima, a vida coloca a gente de joelhos. Quando a gente espera que o outro nos trate como uma princesa, a gente está falhando. Porque eu tenho que ser essa pessoa que vai dar para mim mesma esse tratamento. Eu quero que o outro me ame e eu nem me amo. Eu quero que o outro me acolha e eu não estou me acolhendo. Eu quero que o outro me apoie e eu não estou me apoiando. Se você se fizer de vítima para a vida, ela vai te colocar de joelhos. E foi aí que eu percebi que enquanto eu estava afundando, eu chegava em casa, era uma relação difícil, eu chegava no trabalho, era uma relação difícil. Eu ficava em cima de uma cama. Por alguns anos, eu chegava do trabalho e ficava em cima de uma cama.
Só queria comer, engordar, chorar, chorar, chorar. Tinha dias que eu não tinha nem lágrimas mais. Porque eu me frustrei muito. Eu não queria muita coisa, gente. Eu não queria muita coisa. Eu só queria ter um casamento tranquilo. Eu só queria ser reconhecida pelo meu grande sacrifício de abandonar meus sonhos em prol de um casamento. Eu queria apoio. Eu queria reconhecimento. Ele também queria apoio. A gente não se apoiou. A gente falhou juntos. E sabe o que eu percebi? Que enquanto eu estava lá depressiva na cama, meu esposo estava fazendo pós-graduação, estava sendo promovido no trabalho, estava crescendo, estava jogando videogame, dando gargalhada, estava assistindo filme e eu chorando na cama. Sabe o que eu percebi? Que enquanto eu estava sofrendo no trabalho, as pessoas que me magoavam lá, que me humilhavam, estavam sendo promovidas, estavam crescendo. Sabe o que isso quer dizer? Que se a gente não aprender a lidar com as nossas emoções, só quem perde somos nós. Porque aquelas pessoas que nos ferem, que nos magoam, elas continuam prosperando, elas continuam evoluindo. E você fica aí, travada, bloqueada na vida. Esse foi o meu maior aprendizado, gente, com tudo que eu passei. E aí, muita gente me pergunta de onde vem aquele apelido Rainha da Autoestima, que hoje eu nem uso muito ele, que eu tenho medo que as pessoas vejam isso como narcisismo, sabe? Ou como a Rainha da Autoestima, ela quer ser superior. Não é isso. Inclusive, eu sempre tive a mania de chamar as outras mulheres de rainhas também. Isso foi meu grito de guerra, gente. Rainha da Autoestima foi meu grito de guerra. Foi quando eu disse assim, ó, tá bom, agora eu não vou ser mais princesa, agora eu vou ser uma rainha da autoestima. Eu não vou esperar mais que ninguém me valide, eu vou me validar. Eu não vou esperar mais que ninguém me ame, eu vou me amar. E hoje, eu aprendi a ter uma relação mais saudável com ele. A gente se compreende muito bem. Ele tem um bom conhecimento de temperamento. A gente aprendeu a conviver um com o outro, a gente aprendeu a rir das sombras do temperamento um do outro. Eu não posso dizer para você que o autoconhecimento, quando eu entrei nesse mundo, que o autoconhecimento ele salvou meu casamento. Ele me salvou como profissional também. Porque, gente, tá casado, quem é casado, quem está se relacionando aqui sabe, que tá casado é se arriscar para o resto da vida. Não existe isso de salvei meu casamento. Porque você não pode salvar ninguém. E casamento são duas pessoas que fazem. Mas você pode salvar a si mesma de um casamento frustrante. Você pode salvar a si mesma de um trabalho frustrante, de uma vida frustrante. Por isso que eu acho até estranho quando eu vejo o Instagram de alguém dizendo assim, eu te ajudo a salvar teu casamento. Você pode se salvar do seu casamento. Salvar a tua autoestima, salvar os teus sonhos, porque às vezes a gente se sente destruída mesmo. Porque eu acho que principalmente para a mulher, o casamento para a mulher, gente, é muito importante. A gente tende a se sentir mais completa quando nós estamos casadas, porque mulher, ela nasceu, ela tem essa necessidade de ser cuidada, não é? E aí, que profissionalmente eu comecei a reconhecer o meu potencial, os meus talentos. Eu comecei a trabalhar em outras coisas, além de trabalhar no mercado financeiro. Eu abri uma empresa na época de produzir serviços. Comecei a me descobrir o meu poder. Comecei a perceber que eu poderia ser a mulher sábia que conseguiria edificar melhor, melhorar o meu relacionamento com ele. Eu aprendi como ele funciona. E aí, hoje, nós vivemos em harmonia. E vamos continuar nos arriscando. Porque quando a gente tem amor verdadeiro, a gente se arrisca. E ser casado é isso, se arriscar para sempre. Recentemente, eu conheci um senhor que ele se separou com 40 anos de casados. Quem imagina, né, que vai haver um divórcio com 40 anos? E acontece. Mas o importante é, independente do trabalho que você tá, vingar ou não, der certo ou não, ser promovida ou não, ser bem-sucedida ou não, independente do casamento que você está agora, ser saudável ou não, você vê futuro nesse relacionamento ou não, independente disso, você só tem uma meta, que é se salvar disso tudo. É se salvar dessa frustração. Porque só você pode fazer isso por você.
Porque até a nossa salvação já nos foi dada. Deus já nos deu, Jesus já nos deu a salvação, desde que ele veio aqui para a terra. A gente só precisa acessar. Todos nós somos mulheres poderosas. Agora, tem mulheres que não acessaram esse poder ainda. Essa é a diferença. E é por isso, meninas, que eu sempre repito para mim, sempre, que um passado frustrante não tem o poder de impedir um futuro brilhante. E é isso que eu quero que vocês carreguem com vocês dessa masterclass. É que independente de tudo que vocês viveram, que existe um poder dentro de vocês que vocês precisam acessar. E que às vezes a gente muda um pouco a nossa imagem, porque a gente quer mudar algo aqui dentro. E é isso que eu peço para vocês. Comecem a estudar vocês mesmas. Comecem a entender o potencial de vocês. Deus, ele não nos fez para sonhar pequenos. Senão ele não diria para a gente que nós temos que ser a luz. Então a gente tem que brilhar, a gente tem que iluminar. E o momento difícil que vocês estão passando, eles não podem rotular quem vocês são. Isso é só uma fase. É uma fase que eu já passei muitas fases. Não foi só essa que eu contei para vocês. Eu já passei muitas fases difíceis. Uma falência, um endividamento terrível. Mas nada disso, nenhum problema, nenhuma sombra, nenhum defeito, nada disso foi capaz e será capaz de impedir tudo que Deus ele tem para a nossa vida.